Segunda-feira, 27 de março de 2023. Um dia normal. Uma segunda-feira, um dia normal, penso que para cada um de nós. Muitos acordaram pela manhã, foram trabalhar, outros foram estudar, muitas mulheres foram cuidar de suas casas, uns foram cuidar de sua saúde, e a vida vai. Desenrolar da vida. Alguns pensando no que fazer, nas dificuldades a enfrentar, mas vamos viver a vida. Você se lembra do que você fez, do que aconteceu com a tua vida no dia 27 de março? Amanhã, 15 dias atrás? Você se lembra? A hora que você acordou, se lembra? Ou se você não lembra, é sinal que tua vida estava normal. Não aconteceu nada de mais interessante. E também numa escola da Vila Sônia em São Paulo não foi diferente. Tudo estava normal. Tudo transcorria da melhor maneira possível. Os profissionais que lá trabalham chegaram, os serventes, os atendentes, os inspetores, os professores, os alunos entraram lá para estudar. Uma coisa normal. Na escola Tomásia Montoro. E de repente, as coisas fluíam normalmente. Um garoto de 13 anos invade uma sala de aula e covardemente, com uma faca, com uma arma branca, covardemente atinge uma senhora, professora de 71 anos, levando-a a falecer. Ataca alguns alunos da própria sala, outros profissionais daquela escola. E se não fosse a intervenção de uma professora de educação física, em agarrá-lo e enfrentá-lo, depois com a ajuda de uma terceira pessoa, a consequência ia ser mais catastrófica do que já foi. E eu não sei, uma insanidade total. Domingo passado, ao sair da igreja, eu gosto muito de assistir um programa jornalístico, todo domingo. E lá tinha uma reportagem falando sobre esse assunto. Contando a história, tudo certinho. Mas o que me chamou muito a atenção foi no final da reportagem, aquele profissional, aquele repórter, claro que foi uma montagem, mas assim, uma mãe segurando a mão de do filho, levando até a porta da escola. Aí ele falou assim: antigamente os pais deixavam seus filhos na escola pensando que lá estariam seguros. Antigamente era assim. Hoje a realidade dos fatos tem se tornado bem diferente. Uma sequência de acontecimentos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de invasões de escola, de coisas absurdas. Nos últimos 20 anos, é estatístico. No Brasil aconteceram 23 atentados, somente no Brasil. 23 atentados nos últimos 20 anos. Essa semana, infelizmente, mais um ataque. Uma creche com 4 pessoas mortas, 4 crianças mortas. E a mídia, a grande mídia hoje, eles, claro, orientados por psicólogos, por profissionais da área, eles não vão divulgar mais nomes das pessoas que atacam. Endereço, nome da família, vão ficar no anonimato. Vão relatar o acontecido, mas essas pessoas vão ficar no anonimato. Não publicizar isso. Eu escutei essa semana que os grandes meios de comunicação vão, a partir de agora, fazer isso. E aqui nós poderíamos elencar inúmeras coisas para justificar tais atitudes, mas esse não é o fato desta manhã, desta noite. Eu não vou falar o porquê, o motivo. E teria muitos, tá?
Mas a escola da vida tem ensinado coisas penosas a cada um de nós. A escola da vida tem ensinado muito. E a gente tem sofrido. Esses ensinos têm sido fortes para cada um de nós. Há muito tempo atrás, muitos anos, mas muitos mesmo, eu vi um outdoor na cidade. Ele tinha a marca de uma escola lá, e falava assim, era princípio de ano, matricule seu filho lá, a educação que forma vencedores. Ousada essa afirmação, né? Quer dizer, aquele estabelecimento de ensino estava propondo que, através do seu método de ensino, daquilo que ele propunha lá para os alunos que lá fossem, eles se tornariam vencedores em suas vidas. Audacioso, mas salutar. Propostas tentadoras. Mas é fato que, para isso acontecer, deve haver uma junção de fatores ali. Profissionais bem capacitados e alunos que queiram literalmente aprender. Não adianta você ter bons profissionais e o aluno não querer nada, e vice-versa. Então deve ter uma junção de fatos. Minha esposa é educadora, coordenadora, diretora de uma escola. E a gente conversa muito sobre escola, sobre o que acontece ali nos bastidores. E eu fico boquiaberto. Quando de minha época, sexta-feira a gente estava comentando isso, né? Quando de minha época de infância, adolescência, até adulto já, até na faculdade, respeito que eu tinha pelo profissional de educação. Na verdade, eu até tinha medo. Na minha infância, se falassem que ia falar com meu pai, meu Jesus, inspetor de corredor, antigamente tinha, hoje não sei se tem mais. Eu tinha medo, pavor. Era um respeito muito grande, considerado como uma verdadeira autoridade. Hoje. E sabe que eu fico mais espantado ainda, além da total falta de respeito, uma falta de educação dos nossos filhos tremenda. E pais que avalizam atitudes. Pais que são coniventes com atitudes absurdas dos seus filhos. Então, às vezes, a gente fica criticando muitos alunos, mas os pais precisam ser educados. Até onde vai chegar isso? Não sei. Não sei. Mas a escola da vida vai ensinar. De uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Hoje nós temos a opção, alguns, né? Tem a opção de escolher a melhor escola, a melhor referência para você indicar seus filhos. Mas o que seria essa melhor referência? Qual seria a melhor escola? Isso é discutível, é relativo. É que nem eu comentei agora há pouco. Se não houver interesse de ambas as partes, um não vai conseguir ensinar e o outro não vai conseguir aprender. Deve haver uma conexão. Se uma das partes falhar no seu papel, acabou. Não vai formar vencedores. A melhor escola para mim pode não ser para você e vice-versa. E é dever dos pais enviar os filhos para a escola, vocês sabiam? Se você não enviar seu filho da escola, o que faz? O conselho tutelar vai lá e faz você. É obrigado. É obrigado. Então, nós temos que entender que o aprendizado é essencial e imprescindível nas nossas vidas. Porque se nós não aprendemos aquilo que é correto, é claro, alguém vai nos ensinar algo que não é correto. Deus falou através do profeta Oséias. O que Deus falou através do profeta Oséias? O meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Olha, há quanto tempo isso foi falado? E isso é tão verdade, A gente tem que conhecer, tem que saber, tem que se inteirar. E quando
nesse mundo secular, o aluno almeja algum benefício maior na sua carreira profissional, ele tem que correr atrás. Porque a concorrência é muito grande. Todo mundo quer atingir o máximo, o topo. E se você não correr atrás, vai ficar para trás. E é bom lembrar também que o sábio Salomão fala no livro de Eclesiastes que o muito estudar é enfado da carne. Então é bom ter um equilíbrio. É bom ter um equilíbrio. É salutar ter um equilíbrio. Aliás, não somente no estudo, mas em toda a área de nossas vidas. Nós nunca chegaremos a um saber completo, a conhecer tudo. Claro que eu e você temos algumas dificuldades em algumas áreas de nossas vidas. Eu não sou muito chegado a exatas. A única exata que eu conheço é matemática financeira. Essa eu conheço bem. Mas eu não gosto de química, física, essas coisas não gosto. Minha esposa é formada em física, ela é graduada em matemática. Os meus filhos fizeram engenharia e eu de vez em quando folhava as provas dele, assim, o material, né? Ficou de louco. Isso é loucura. E tem gente que gosta. Eu sou mais exata de humanas. Mas tem gente que não gosta de biologia, tem gente que não gosta de direito, tem gente que não gosta. Uns se identificam mais, outros menos. E algumas dessas pessoas, para suprirem essa dificuldade, têm aulas particulares. Eu tenho uma vontade muito grande de ter o inglês fluente. Tenho. Eu gostaria muito de falar inglês e entender, escutar e conversar com pessoas, assistir filmes sem ter a legenda. Eu gostaria. A gente se vira nos 30. Quando a gente vai viajar, a primeira coisa que eu falo quando eu chego para as pessoas, tenho que falar assim, eu falo, ó, sorry, I don't speak English. Não sei falar, me desculpe, mas eu não sei falar inglês. Minha esposa sabe falar uma palavra, ela aprendeu. How much? Quanto custa? Essa é boa, né? Mas eu entrei aí para mim, entrei, pesquisei no curso online para aprender esse inglês e tal, veio a proposta. Eu falei assim, mas eu vou ter que ficar de um lado, um professor do outro, era assim. Eu não dou conta. Uma aula particular. Estou pensando. Mas eu gostaria de aprender. E para aprender e para ser fluente, eu teria que fazer esse curso. Mas estudar é necessário. Aprender é imprescindível. Eu vejo as pessoas aí que fazem psicologia, o direito mesmo, médicos. Se eles não estiverem inteirados dos assuntos que acontecem, toda e qualquer profissão, né? Ficam para trás. Mas vou fazer uma pergunta interessante e intrigante para vocês. Vocês já tomaram uma aula com Deus? Pergunta óbvia, claro, de vocês. É claro, óbvio que eu tomei. Quando eu faço estudo bíblico, eu tomo aula com Deus. Quando eu venho na escola bíblica, aos sábados, eu tomo aula com Deus. Vocês estão tendo uma aula, não comigo, com Deus. Porque vocês estão ouvindo a palavra de Deus. E Deus quer nos ensinar. Todo mundo que ocupa esse espaço quer ensinar alguma coisa. De Deus. De Deus. Então, eu vou reformular essa pergunta. Você já tomou uma aula particular com Deus? Tem um louvor que a gente fala assim, você e Deus, e mais ninguém. Você já tomou essa aula particular com Deus? Nesse curso de inglês aí, eu tenho a faculdade de querer ou não ter essa aula. Mas a aula particular com Deus, que a escola da vida nos traz, muitas vezes, independe da minha e da sua vontade. A gente passa por essa aula. E muitas vezes é uma aula dolorosa. É uma aula que machuca. É uma aula que fere. Mas é uma aula necessária. E é uma aula que nos faz aprender muito. Muito.
Mas por que independe de mim e de você? Onde é que nós tomamos essa aula? Essa aula se dá nas nossas tribulações, nas angústias, nos sofrimentos, nas doenças, nos desertos da vida. Nós tomamos essa aula aí, nos augures da escola da vida. Vamos pensar na palavra de Deus. O povo de Israel passou por uma escola e tanto. Abram a palavra de Deus, livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 1 a 3, diz assim: Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Glória a Deus. O povo de Deus encontra-se no Egito, saem, consegue a libertação e tem uma longa caminhada até a terra prometida. Coisa básica de 40 anos, caminhando no deserto. E nesses 40 anos houveram momentos dolorosos, tristes, momentos não muito agradáveis, feriram e maltrataram. E o profeta Moisés, o líder Moisés, ele teve que lidar com alunos rebeldes e irresponsáveis. O líder Moisés teve que lidar com alunos rebeldes e irresponsáveis neste caminhar, durante 40 anos. Muitos desses alunos, estou qualificando-os assim, eles não acreditavam na terra prometida. Eles duvidavam de onde chegariam, de onde tinha Deus mandado eles irem. Nessa aula caminhada, podemos dizer assim, houve muitos desafios, houveram muitas dificuldades. No versículo 2 fala assim que vocês vão se lembrar de todo o caminho desses 40 anos no deserto, para humilhar, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Muitas vezes nós reclamamos de ficar 4, 5, 6 anos numa faculdade. Talvez eu esteja reclamando de ficar 1, 2 anos aprendendo um curso de inglês. O que seria então se ficássemos 40 anos sendo ensinados e lapidados com o Senhor sendo o professor de nossas vidas? Como seria então? Mas será que você e eu talvez não estejamos passando por isso? Nessa escola da vida? Será? E esses 40 anos aqui foram de intenso aprendizado para o povo de Deus. Lá eles receberam a tábua dos 10 mandamentos. Lá eles receberam também outros ensinamentos, para que organizassem a sua caminhada e como nação depois que seriam. Eles foram instruídos para não somente aquele momento, mas durante todo o seu caminhar e lá na terra prometida. Se lermos lá em Êxodo 13:17, olha a didática de Deus. Lá fala assim que havia um outro caminho bem mais perto, mas que Deus os fez ir por um caminho mais longo para que eles não vissem a guerra e se arrependessem e quisessem voltar ao Egito. A didática de Deus tem umas horas que é loucura para nós. 40 anos, para quê? Caminhando no deserto. Eu estive, há pouco tempo, eu e minha esposa estivemos num deserto literalmente. Lugar quente, lugar abafado, lugar seco. Um lugar terrível.
O lugar tem umas certas curiosidades, mas também tem um lado sinistro. Tem um lado sinistro. Deserto, além de insetos peçonhentos, répteis venenosos, desertos lembram sequidão, lembra secura, lembra solidão. Deserto nos faz lembrar isso. Um calor insuportável durante o dia. Eu não fiquei à noite, mas disse que à noite faz um frio tremendo. São os extremos. São os extremos. Mas o deserto, nós pensamos em esterilidade, em infertilidade. E quando nós passamos por tais situações, no sentido figurado da palavra, nós estamos passando pelos desertos da escola da vida. E nos faz aprender muita coisa. Dolorosa, mas muita coisa. E que deserto seria esse que eu e você poderíamos passar ou estamos passando? São as situações constrangedoras que a vida nos apresenta. São momentos difíceis, turbulentos. Talvez seja uma doença, uma enfermidade sem cura. Talvez seja um momento de uma perda do ente querido que está matando uma saudade muito grande. É o deserto que você está enfrentando. Talvez seja um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio financeiro, a perda de um emprego. Que deserto nós podemos estar passando? Não sei. Mas independente de que deserto for, eu e você não estamos isentos de passar e enfrentar essas aulas que acontecem na escola da vida. Seja literal ou figurado, fato é que o deserto tem esse aspecto: sequidão, secura, de solidão. Gera em nós a pior sensação do mundo: estar só, sentir-se só. É um dos sentimentos mais tristes que alguém pode ter. Mais tristes. As coisas acontecendo, o mundo caindo à sua volta, e de repente você olha para os lados, não vê ninguém para te ajudar. Esses desertos são difíceis. E quantas vezes nós já escutamos que as pessoas falam assim para a gente: mas por que que Deus me deixa eu passar por esses momentos tão difíceis? Por que que há esses questionamentos? Por quê? Por quê? Isso não é privilégio de ninguém. Alguns mais, outros menos. Todos nós vamos passar por uma aula que vai ser penosa na escola da vida. E por mais que tais situações sejam produzidas por nós, seres humanos, fato é que Deus nunca nos abandonará, em qual momento que for. E esses desertos que a gente passa, com seus propósitos de dor, de aflição, de tristeza, isso sempre nos trará algum tipo de ensinamento. Isso não será em vão nas nossas vidas. É um aprendizado de Deus. Querendo ou não, nós vamos enfrentar e superar, se assim Deus nos ajudar. Mas vamos pensar: será que nesses momentos de secura, de solidão, de tristeza, nesses momentos de turbulência desenfreada, desse desequilíbrio total, será que Deus não quer nos mostrar alguma coisa para que atentemos para algum fato que está acontecendo? Será que Deus não quer mostrar alguma coisa que, por exemplo, na bonança, na prosperidade, na alegria, isso nós não vamos aprender? Nós vamos passar ilesos? Eu, particularmente, eu creio que em determinadas situações que a gente passa, a gente cresce bastante. A gente tem um crescimento secular e espiritual bem considerável. Mas esse ensino muitas vezes é complicado para enfrentarmos. Muitas vezes as pessoas sucumbem no meio do caminho. Igreja, amigos que nos assistem, quando nos encontramos em momentos assim, sozinhos, no deserto,
nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. E nos momentos de bonança, de alegria, de prosperidade, nós não conseguiríamos ouvir. Aliás, nós nem nos interessaríamos em ouvir. A gente menosprezaria Deus. E Deus tem tanta mensagem boa para nos falar. Sempre, sempre. Muita gente passa a vida inteira, alguns a sua vida inteira literalmente, alicerçado em suas convicções, crendices, no seu pensar humano, e que muitas vezes Deus tem que levá-los ao deserto para eles caírem em si. Eu preciso mudar. Preciso aprender umas coisas novas, eu preciso entender algumas coisas. Deus faz isso. Passar por momentos constrangedores da vida para que nós aprendamos. Escutemos o que Deus tem que falar. Deus nos leva nos desertos. E lá, você e ele, eu e ele, aprendemos muito de Deus. Aprendemos muito de Deus. Muitas vezes de forma dolorosa, triste, lamentável, mas a gente aprende. A reclusão no deserto, será que é por isso que Salomão fala que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete? É um deserto. E ali a gente para, analisa o que foi feito, o que deixou de ser feito, o que precisa ser feito, o que é necessário ainda ser feito. A gente para e pensa, analisa a situação. Deserto é um lugar de sofrimento, angústia, é sim. Mas muitos talvez passariam a vida inteira sem aprender e ouvir o que Deus tem que ensinar se não fosse nesses momentos. O salmista fala assim no Salmo 85:8: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. No texto lido de Deuteronômio, fala que os 40 anos no deserto foram para Israel se humilhar. Humildade. Esse é um ensino que muitas vezes, seria bom se não fosse assim. Muitas vezes só aprendemos no deserto. Lá é seca, lá é fome, lá é solidão. Lá não tem notoriedade, não tem holofotes, lá não tem ninguém para te aplaudir. Lá não tem likes, não tem comentários. Lá não tem no deserto. Lá é só você e Deus. Nós deixamos de ser o importante, deixamos de ser o cara, deixamos de ser o referencial para sermos apenas mais um. Lá nós nos igualamos ao nosso semelhante. Coisa que se estivéssemos em outro patamar, na bonança, na prosperidade, talvez não aprenderíamos. Talvez não aprenderíamos. Lá no deserto, Deus remove com uma escova de aço, a nossa camada de orgulho, de soberba, de prepotência, para nos tornarmos humildes. Salomão fala assim que com os humildes está a sabedoria. Olha que interessante. Sermos humildes demonstra que somos sábios. Que somos sábios. Interessante isso. Humildade deveria ser uma coisa real e verdadeira em todo cristão. Todo cristão. Lá no texto também fala assim que no deserto nós passamos para sermos provados, para sermos tentados, para saber o que estava no nosso coração. Quando estamos no deserto, muitas vezes nós mesmos vamos nos espantar conosco, ficarmos surpresos, atônitos com o que há de ser revelado em nossas vidas. O nosso caráter. Seremos revelados no deserto, na escola da vida. Na saída do Egito, ainda no deserto, o povo de Israel se revelou. Quando Moisés subiu lá no Monte Sinai para receber as tábuas do mandamento de Deus, ele demorou um pouquinho. O que o povo fez? Fez um bezerro de ouro para adorar. O povo se revelou, maldizente. O povo se revelou, fez um bezerro de ouro para adorar. Foi provado, foi tentado. Misericórdia. Quando as crises chegaram, o povo de Deus se revelou. Quando as crises chegam até nós, muitas vezes nós seremos revelados.
Quando as aulas da escola da vida chegarem até nós e forem penosas, há uma grande chance de sermos revelados. Nos momentos de desconforto, de turbulência, de sequidão, de aridez, nós aprendemos muito, vou reiterar isso. Nós aprendemos muito, muito, de forma dolorosa. Mas Jesus falou que seria assim, até que ele retornasse. Lições no mundo, sempre. Mas o ânimo sempre atento, sempre forte, para que ele venceu o mundo, graças a Deus. E quando nós estamos no deserto da escola da vida, aprendendo isso, Deus não quer nos destruir. Deus não quer o nosso mal. Deus só quer o nosso bem. A gente passa por um processo de refino, de pureza. Nós aprendemos as coisas que precisam ser feitas e deixarem de ser feitas para alcançarmos o reino eterno. As aulas que acontecem na escola da vida são para nós alcançarmos o reino eterno. Algumas dolorosas, outras nem tanto, mas nós aprendemos. Deus quer falar conosco sempre. Mas hoje, qual lugar estamos passando neste momento? Que aula nós estamos tendo? Seria uma aula tranquila, sossegada, você está aprendendo, sem levar bordoada? Ou você está sofrendo? Você está apanhando? Que momento estamos enfrentando? Independente de qual que seja esse momento. O que eu falo para mim e para você, ouça a voz do Senhor. Ele tem coisa boa para nos ensinar. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Jesus não é chamado de mestre à toa. Jesus não é chamado de mestre à toa. Ele nos ensina muito, muito e muito. E esse aprendizado da escola da vida vai continuar até que ele venha. Nós estamos preparados para aprender muitas vezes o ensino doloroso do Senhor? Se não estivermos, é hora de nós estarmos atentos a isso. Deus não quer o mal de nenhum de nós. Mas muitas vezes a gente tem que passar por um processo de refino, de pureza. A gente tem que... Antigamente, no castigo não tinha que ficar ajoelhado no milho. Hoje não tem mais, né? Num sentido figurado, Deus nos deixa ajoelhados no milho. Para lá a gente refletir. Para a gente pensar. O aprendizado nas nossas vidas deve ser contínuo, a todo momento. Para que alcancemos a vida eterna. Livro de Êxodo 19, 5, para a gente encerrar, 5 e 6, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Que o Senhor nosso Deus seja sempre o nosso professor, guia e mestre. Independente da circunstância por qual estamos passando, nós possamos aprender de Deus.